Olá, o Sempre Ativo está no ar na programação da TV Câmara Aracaju, seu programa de saúde e bem-estar, sempre recheado com dicas de especialistas que te ensinam como viver melhor. E no programa de hoje, vamos falar sobre um assunto bem atual, a síndrome do esquecimento. Como saber se o esquecimento é uma patologia ou apenas um excesso de informação na mente? Nós fomos às ruas e perguntamos a algumas pessoas se acontece de elas esquecerem as coisas e fatos com frequência. Fizemos uma enquete com adolescentes, adultos e idosos sobre a síndrome do esquecimento. E para tirar as dúvidas das pessoas que conversamos, vamos receber no estúdio do Sempre Ativo o médico geriatra Dr. Renato Prudente. Vamos aprofundar o assunto e saber como especialista mais detalhes sobre a memória, uma faculdade cognitiva que abriga a nossa capacidade mental. Então vamos saber com ele como as pessoas podem identificar o que pode ser um simples esquecimento ou uma doença do esquecimento, como por exemplo Alzheimer e Parkinson. Vamos entender também com o Dr. Renato como as lesões no campo da memória resultam em perda quase absoluta da capacidade de recordar informações novas, sejam palavras, rostos ou imagens. Por isso que quando uma pessoa em processo de envelhecimento começa a ter perda de memória, é preciso atenção. Vamos saber então mais detalhes sobre o CCL, comprometimento cognitivo leve. Afinal de contas, o que é isso? Fique sempre ativo. O programa de hoje começa com um assunto bem atual. Já que estamos na era da informação, somos bombardeados todos os dias com muito conteúdo, seja pela internet, no ambiente de trabalho ou ainda informações relacionadas aos nossos compromissos e obrigações pessoais. E aí é muito comum o esquecimento. Isso acontece com você? Com qual frequência? Quais os sintomas? Como você se percebe nesse processo de esquecer o que tem para fazer ou até mesmo de esquecer uma data importante ou algum compromisso profissional? Nós fomos às ruas de Aracaju para saber como anda a memória das pessoas. Confiram na matéria a seguir. E lá fomos nós às ruas, conhecer algumas pessoas com histórias de esquecimento na rotina de vida. Você anda com frequência esquecendo as coisas? Sim. Você esquece o quê, por exemplo? Leite no fogo, né? Você coloca o leite lá, de repente, começa a fazer as coisas para correria do dia a dia, quando pá, o leite derramou. E haja história para contar. Meu irmão, às vezes ele acaba esquecendo algumas coisas que ele fala, algumas coisas que a gente pede para ele fazer, ele fala, vou fazer, esquece, né? Mas... Esquece onde guardou alguma coisa? Principalmente isso. E o que será? Não faço ideia. Será que é um simples esquecimento? Ele toma uma vitaminazinha para memória. Esquecer de obrigações do dia a dia na rotina da filha acontece com a Cláudia. Você anda esquecendo as coisas com frequência? Muito. O que você costuma esquecer? Tudo. Você acorda e aí... Aí eu esqueço das coisas. Por exemplo? Hein? De acordar cedo para levar ela para a escola. O seu José Dória nos surpreendeu. Aos 78 anos, não anda esquecendo de nada. A memória está lúcida. Tudo em ordem, não esqueço nada. Dificilmente eu esqueço, dificilmente. Às vezes a gente esquece alguma coisa, mas é muito difícil. Mas a memória está em dia. A memória está em dia, graças a Deus, com 78 anos. Trabalhar com muita informação faz com que, às vezes, ocorra um esquecimento ou outro. Estacionamento, você deixa o carro no local, entra num shopping como esse aqui ou no ambiente e de repente você sai, onde é que está? Onde é que eu coloquei? E aí você para, faz um pouco de reflexão e diz, bom, está aqui. E sai procurando. Sem contar, por exemplo, com aniversários, mas isso já é uma coisa que as redes sociais já acabam ajudando também muito. Enfim, tem muita tecnologia que ajuda. E mesmo jovem, o hábito de esquecer anda rolando solto. Eu sou muito esquecido. Ando e viro, estou me esquecendo de alguma coisa. O que, por exemplo? Você acorda e já esqueceu várias vezes num dia só a mesma coisa? Sim, eu sempre esqueço dos meus alargadores em casa. Quando eu vim trabalhar, esqueço às vezes de arrumar meu quarto, muita coisa. Esquece onde guarda alguma coisa? Esqueço, muitas coisas. Aqui na loja mesmo, eu esqueço tudo. E já foi prejudicado de alguma forma por causa desse esquecimento assim? Já perdi entrevista de emprego. E quanto mais a gente andava, as histórias de esquecimento persistiam. Eu que trabalho com vendas, eu tenho que me preocupar em estar ligado no que eu estou fazendo para não acontecer de perder
à venda, né? Tem que lembrar o nome dos clientes. Nome, telefone, a gente tem que estar lembrando tudo, tem que estar sempre com a mente trabalhando. Tem gente que, para driblar o esquecimento, recorre ao planejamento. Eu já tenho programado já todo algo dentro da mente, né? O meu dia todo já é cronometrado, entendeu? Então, desde a hora que eu acordo até a hora que eu já pego a moto, já vou pegar a comida para vir trabalhar, já, entendeu? Para chegar no trabalho tal horário, então tem que ser tudo planejado, senão você esquece, normal. E você planeja tudo na mente, não usa agenda? Não, tudo na mente. Mas tem aquelas adolescentes vítimas da tal síndrome do esquecimento. O que você esquece, por exemplo? Algum compromisso, algum médico, algum passeio que eu marquei com meus amigos, sempre ando esquecendo. Esquece até do que vai falar, por exemplo? Esqueço. O que você acha que é isso? Só não é a idade, que eu sou nova, mas não sei. Eu esqueço muito, tipo, as coisas pra fazer, ou alguma coisa que eu ia falar. Normalmente é mais ou menos isso. Os seus pais chegam a reclamar um pouco, dizer que você anda esquecido ou não? Mais ou menos. O que é que eles dizem? Eles falam que eu sou muito esquecida, que eu sou muito nova pra esquecer as coisas. Então, aqui no Sempre Ativo, vamos saber como diferenciar a síndrome do esquecimento com o esquecimento patológico. E você, anda esquecendo muita coisa? Então no próximo bloco vamos aprofundar esse assunto e saber até que ponto o frequente esquecimento é normal e por que, durante o processo de envelhecimento, o hábito de esquecer as coisas pode ser patológico, como uma pessoa comum pode identificar em um idoso o chamado CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Para entender melhor tudo isso, iremos receber aqui no estúdio do Sempre Ativo, no próximo bloco, o médico geriatra, Dr. Renato Prudente. É já já. Estamos de volta com o Sempre Ativo e já contamos com a participação especial do médico geriatra, Dr. Renato Prudente, que vai explicar como diferenciar um esquecimento normal de um comprometimento cognitivo leve, que, se não tratado, pode provocar doenças ainda mais graves, como o Alzheimer. Seja bem-vindo ao Sempre Ativo e para falar de um assunto tão atual que atinge tanta gente. Sem dúvida, Tamires. O tema memória, ele realmente desperta muito interesse em todos, né? Pacientes, familiares, todo mundo tem uma preocupação grande com isso, porque o comprometimento da memória, ele pode determinar sérias consequências na funcionalidade do indivíduo. Então, nós geriatras, em consultório, 60% das consultas de consultório de geriatria, existe um relato por parte do paciente de alteração de memória. Então, é um tema bastante comum e que a gente tem que estar preparado para avaliar, discutir e poder orientar bem o paciente e o familiar. Então, explica para as pessoas em casa o que seria o comprometimento cognitivo leve, como diferenciá-lo de um esquecimento rotineiro. Normal. Bom, até poucos anos atrás, nós médicos, após avaliarmos um paciente, a gente categorizava esse indivíduo em duas situações. Ou ele tinha um esquecimento normal, um esquecimento típico do envelhecimento que não trazia maiores preocupações, ou esse indivíduo já era um indivíduo tido como demenciado e aí a gente tratava o problema demência. Com o passar dos anos e novas pesquisas, a gente conseguiu identificar um subgrupo intermediário entre essas duas situações, que é o comprometimento cognitivo leve. Então, o que é o comprometimento cognitivo leve? Seria um estágio pré-demencial, em que, uma vez detectado, nós precisamos abordar adequadamente para diminuir a chance desse indivíduo se transformar em um paciente com demência. A gente sabe, por exemplo, que o indivíduo normal, idoso, a partir dos 60 anos, ele tem 1% de chance ao ano de virar um paciente demenciado. Mas se ele tiver como comprometimento cognitivo leve, essa chance aumenta 10 a 15 vezes. Ou seja, nós precisamos reconhecer esse estágio intermediário, abordar adequadamente para mudar essa história natural do aparecimento da demência. E quais são esses sinais? Como uma pessoa comum pode identificar que ou já está com comprometimento cognitivo leve ou que alguém na família, especialmente os idosos, onde essa situação é mais propícia? Quais são os sinais? A grande maior parte dos pacientes, eles vão apresentar queixas de memória. É uma queixa de memória que costuma ser principalmente para fatos mais recentes, ou seja, o indivíduo lembra muitas vezes coisas que aconteceu há anos, mas esquece coisas que aconteceu no mesmo dia ou no dia anterior. Existem também outras manifestações
das capacidades mentais que vem junto com a memória. Tipo, o indivíduo vai ter alterações de orientação, eles podem ter dificuldade de saber o dia da semana ou o mês do ano. Esses indivíduos podem ter alteração das funções executivas, ou seja, eles não conseguem mais estabelecer uma rotina normal de sequenciamento de ação para executar uma tarefa. Então ele até pensa em realizar algo, mas em uma das etapas ele se atrapalha. Então, outras coisas também muito comuns, esses indivíduos podem ter alteração da capacidade de cálculo, da nomeação, eles veem de objetos normais do dia a dia dele e não conseguem dizer o nome. Por exemplo, ele quer pegar uma água na geladeira e ele se refere, eu vou pegar água no... e falta o nome geladeira, que é algo muito normal no dia a dia dele. Então, quando uma ou mais dessas capacidades mentais, memória, orientação, capacidade executiva, cálculo, linguagem, ela se encontra comprometida, a gente pode estar diante de um quadro de comprometimento cognitivo leve. E como é que a gente faz para dizer é comprometimento cognitivo leve, não é mais o normal que poderia ser? O diagnóstico do comprometimento cognitivo leve, ele exige que a gente tenha testes executados por esse indivíduo que comprovem a deficiência. Então, nós no consultório temos alguns testes neuropsicológicos simples que a gente aplica e a gente consegue objetivamente determinar que o indivíduo tem alteração no funcionamento. São exercícios de lógica, de raciocínio rápido e também perguntas pessoais, até passando também pela anamnésia, né? Exatamente. O exame clínico começa com a anamnese, onde a gente vai entender como é que essas queixas de memória acontecem no dia a dia. O familiar vai dizer, no dia a dia ele esquece isso ou aquilo, então a gente entende o que de fato acontece na casa do indivíduo, na rotina dele. Depois a gente entra com algumas testagens que a gente aplica, que são testes que tentam avaliar essas capacidades, e quando com isso a gente já detecta a alteração, está fechado o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve. Quando esse indivíduo, nesses testes mais simples, ele tem um desempenho excepcional, a gente precisa de uma avaliação mais aprofundada, onde a gente recorre para avaliação neuropsicológica, para tentar com testes mais específicos detectar esses distúrbios que às vezes no consultório médico a gente não consegue chegar até ele. Esses testes podem ser realizados em até 6 sessões, por exemplo, né? Exato. A avaliação neuropsicológica, ela muitas vezes precisa de 5, 6, 7 sessões, depende do próprio desempenho do idoso na realização dos testes. Mas essas avaliações, elas vão avaliar de uma forma ampla as principais características cerebrais, para tentar dar a seguinte resposta ao final. Estão todas intactas, tem algumas já objetivamente comprometidas e qual a proporção desse comprometimento. Então, essa informação qualitativa e quantitativa da capacidade mental é a base da devolutiva da neuropsicologia para nós médicos e, em cima disso, a gente vai tirar a nossa conclusão. Isso já é um comprometimento cognitivo leve ou já pode ser até um início de um quadro demencial. O que diferencia isso é se o indivíduo já tem um prejuízo funcional no seu dia a dia. Por exemplo, o paciente com comprometimento cognitivo leve, ele tem alteração dessa capacidade, mas ele funciona muito bem. É um indivíduo que trabalha, é um indivíduo que sua relação familiar, social é normal. Ele não tem um prejuízo na sua vida social. A diferença para o paciente que já é demenciado é que essas alterações já estão determinando um prejuízo na sua vida, ou laborativa ou familiar. E por isso que é tão importante a família, porque muitas vezes ocorre, inclusive médicos narram isso, de que a família, por achar que o idoso já está na melhor idade, acha que é normal aquele esquecimento, acaba negligenciando a necessidade de apresentar os sintomas para o médico e aí esse comprometimento cognitivo pode se tornar um Alzheimer, por exemplo. Então é importante que a família esteja atenta aos sinais e que levem o idoso ao especialista. Exatamente, que a família traga a melhor informação, porque o nosso objetivo a principal arma do médico diante dos problemas de memória é a detecção precoce. Se nós pudermos detectar esse indivíduo ainda na fase de comprometimento cognitivo leve e tratarmos adequadamente, a gente vai estar diminuindo a chance desse quadro virar uma demência e aí o problema é muito mais sério. Então precisamos reconhecer os sinais de alerta para que o familiar possa, diante deles, recorrer imediatamente ao médico. E desses sinais de alerta, eu destacaria talvez 4, que pudesse, de uma forma bem prática, ficar para o familiar. Primeiro, é um esquecimento que está sendo progressivo nos últimos 6 meses,
cada vez está mais frequente ou mais intenso? Sinal de alerta. Segundo, o indivíduo apresenta algum parente de primeiro grau que já tem um quadro demencial? Sinal de alerta. Terceiro, outras pessoas reconhecem esse esquecimento? É só o paciente que reconhece ou familiar, médico, vizinho também reconhece? Se outras pessoas já reconhecem, é outro sinal de alerta. E um quarto sinal de alerta, que também é muito importante, é se esse esquecimento já está determinando um comprometimento na rotina desse indivíduo. Se tiver qualquer um desses passos, o indivíduo precisa imediatamente ir até o consultório do geriatra ou de um neurologista para ser adequadamente investigado. Porque pode acontecer com o jovem também, né? Não somente com o idoso. Bem lembrado. Os quadros demenciais, por exemplo, na sua grande maioria acontecem após os 60 anos, mas 5% deles são os que se chamam demência precoce. Elas podem acontecer antes dos 60 anos. Eu tenho um paciente no consultório com 50 anos, 48 anos, que já tinha um quadro demencial. É a minoria, a maioria realmente são idosos, mas pode acontecer. Então, mesmo indivíduos jovens, se um daqueles 4 sinais de alerta estiverem presentes, eles precisam ser referenciados para uma avaliação adequada, complementada com a avaliação neuropsicológica, para que a gente tenha a melhor resposta e possa dar o melhor encaminhamento. Perfeito, deu para clarear, acredito, a mente dos telespectadores. O que você diria então para as pessoas aí para cuidar bem da memória? Seja jovem, adolescente ou idoso, para a gente encerrar esse bloco. Bom, então, para aqueles que têm a sua memória ainda intacta e quer preservá-la assim por mais tempo, primeiro, se mantenham o mais ativo que puderem. Procurem ter na sua rotina diária atividades que exijam planejamento, função, não sejam passivos diante da vida. Se matriculem em algum curso, procurem interação social, façam com que o cérebro trabalhe o máximo. Quanto mais a gente utiliza, mais as nossas sinapses, os nossos neurônios vão preservando função e a gente consegue chegar mais longe com um funcionamento adequado. Então é todo mundo ativo, o sempre ativo passa sempre essa mensagem. Então, da parte do cérebro também, quanto mais ativo, melhor a evolução e menos problema vamos ter. Perfeito. Então a gente agradece a sua presença, desejando assim muita saúde, né, para as pessoas em casa, né, doutor? Exatamente. Que todos possam se cuidar bastante e a gente vai estar sempre à disposição para colaborar no que for preciso. Perfeito. Obrigada. Até a próxima. Ok, Tamires. E vamos para o outro intervalo e no próximo bloco vamos mostrar uma reportagem que produzimos numa clínica especializada em tratar pessoas que estão na fase da melhor-idade. Ouvimos uma neuropsicóloga que vai explicar na reportagem como funciona a avaliação e os testes que são capazes de identificar se um idoso está com comprometimento cognitivo leve e quais são as formas de intervenção para amenizar o problema. Estamos de volta com Sempre Ativo e neste bloco vamos exibir uma reportagem que produzimos reunindo explicações de uma neuropsicóloga sobre o esquecimento patológico. Lembrando que a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia reconhecida há 4 anos que estuda o sistema cognitivo humano, questões relacionadas à atenção e memória. Veja na reportagem. Durante o envelhecimento natural, é comum que a memória seja diminuída, assim como outras funções cognitivas. Esta neuropsicóloga explica que os recursos de atenção e a velocidade de armazenamento também diminuem, mas o esquecimento excessivo pode ser patológico. Pode ser sintoma de algum quadro demencial, que precisa ser investigado com avaliação neuropsicológica. Então, a gente faz a aplicação de vários testes e tarefas para que a gente possa mensurar a dificuldade que o paciente tem, tanto na memória como em outras funções cognitivas, como a atenção, a linguagem, praxias, funções executivas. E a gente consegue investigar, né, o quanto que aquele paciente tem dificuldade e o quanto isso reflete na funcionalidade dele. Estudos mostram que a partir dos 60 anos, o esquecimento excessivo pode não ser normal. Pode acontecer esse envelhecimento natural, né, com a diminuição de algumas funções cognitivas. A avaliação neuropsicológica, nesse caso, deve ser feita em idosos com esquecimento frequente, que sinalizam a perda de memória mais aguda. A gente recebe o paciente encaminhado, né, de algum especialista, geralmente o geriatra, no caso dos idosos, ou algum outro profissional que esteja acompanhando, como psiquiatra, neurologista,
com alguma queixa. Geralmente o paciente vem com alguma queixa de alguma função. É mais comum a queixa de memória. Está esquecendo mais do que o comum, está se confundindo na orientação do tempo, do espaço. Então a gente faz uma investigação, inicialmente com anamnese, né? A gente faz toda uma investigação com os familiares e com o próprio paciente, de todo o histórico dele, clínico, pessoal, todas as queixas que ele está apresentando no momento, como que está refletindo na funcionalidade dele. E em seguida a gente começa a aplicação dos testes. Depois de 6 sessões de avaliação, neuropsicólogos elaboram um relatório que aponta o desenvolvimento do paciente nos testes. Com as inferências trazidas pelo histórico, sugerindo ou não algum quadro clínico que vai ser avaliado pelo médico e fechado algum diagnóstico. E aí a gente conta com o apoio de todos os profissionais nessa investigação, né? Não só o neuropsicólogo, mas aquele médico que encaminhou, aqueles outros profissionais que acompanham já, tanto fisioterapeuta, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, todos que possam ajudar a entender o caso e intervir, né? De forma que aquele paciente alcance qualidade de vida dentro do contexto social que ele vive. Após a avaliação, são recomendadas as chamadas intervenções. Atividades físicas, atividades de raciocínio, de memória, de leitura, né? Atividades em grupos, atividades sociais, né? Algumas mudanças de hábito, como alimentação. Então, várias intervenções são feitas com o auxílio de vários profissionais de diferentes áreas da saúde. Aos 80 anos, Maria Lolita Freitas conta que os filhos começaram a notar os sinais da perda de memória. Colocava um objeto assim, guardava um objeto meu e colocava em um lugar e depois ficava procurando em outro, sabe? Aí dizia, minhas filhas, eu coloquei um objeto aqui e não estou encontrando. Mamãe, a senhora colocou aí? Eu coloquei sim. Aí jurava que tinha colocado. Aí elas disseram, minha mãe não está bem não. Aí me trouxeram aqui para a doutora Juliana e falaram para ela, né, que eu estava desse jeito, que ela passasse uns remédios para a mente. Durante a avaliação na Clínica Espaço Ativo, ela passou por um procedimento. Perguntando, sabe, muitas coisas. E eu já não sei mais, nem lembro mais nem o que foi que ela perguntou. Sei que foi muitas coisas que ela me perguntou, sabe? Para entender melhor sobre o que seria esse comprometimento cognitivo leve, conversamos com a médica geriatra Juliana Pereira, que explica que não é nada fácil para uma pessoa comum perceber os sinais do comprometimento, que pode ser patológico. Mas então, como reconhecer? Uma pessoa, por exemplo, que a vida toda foi para um supermercado, nunca precisou usar uma lista, e agora, se não fizer a lista, sempre vai esquecer itens. É uma pessoa que está se atrapalhando no trabalho, não consegue mais preencher um cheque, não consegue mais pegar um transporte, que cozinhava e agora não está mais fazendo aquela mesma receita, não está mais acertando a mesma receita que usualmente fazia. Então, quando você percebe que o seu esquecimento está lhe prejudicando nas suas atividades de vida, aquilo já está na cara ali que ele é patológico. O comprometimento cognitivo leve só pode ser confirmado após avaliação médica. Os familiares de idosos precisam acabar com o mito de que esquecer das coisas é normal. A gente aconselha sempre que, se existe uma queixa de esquecimento, dificuldade de concentração, dificuldade de tomada de decisão, dificuldade de linguagem, né, de faltar as palavras na hora de um discurso, que seja procurado o geriatra, seja procurado o neurologista, para averiguar se realmente aquilo é normal ou não. E olha só os bons resultados que já são sentidos pela Maria Lolita, especialmente após a chamada terapia ocupacional. Bem melhor, mais ativa, com certeza. Suas filhas agora dizem o quê? Está amando. Minhas filhas me trazem para aqui na maior alegria. Assim chegamos ao final do Sempre Ativo. Que bom que encerramos o programa hoje com o exemplo de uma idosa que está em tratamento para viver melhor por meio da terapia ocupacional e outros exercícios para manter a mente sempre ativa. Obrigada pela sua companhia, saúde para você e até a semana que vem.